Olá, hoje nós estamos aqui para falar com uma pessoa que ela tem uma fantástica experiência para nos auxiliar a cada pessoa que está aqui nos assistindo. É a Leda. Oi, Leda, tudo bem? Tudo bem, Estela? É um prazer estar aqui com você para falar com um pouquinho para você sobre a minha trajetória com os meus filhos. Eu sou Leda Baggio, eu sou empresária, hoje eu sou empresária, tenho 3 filhos e eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história com as crianças, que eu acho que é uma bela história e eu acho que eu quero compartilhar com algumas mães que podem se interessar por esse assunto. Um fato muito importante, come- um fato muito importante é que como as mães não se preparam para ter filhos, né, Estela? Então, quando a gente vê, a gente tem um filho, eu tive 2, eu tive 3, Uhum. filhos muito próximos, mas a gente não se prepara para isso. Que idade tem teus filhos hoje, Hoje Leda? meus filhos já têm 30 anos, 31. Estão bem Já encaminhados já? estão bem encaminhados, mas eu Aham. vou contar um pouco dessa história, dessa dificuldade que como mãe, como mulher, eu tive, Uhum. e tenho certeza que muitas pessoas também vivem essa dificuldade. Como eu te disse, a gente não faz curso para ser mãe, quando a gente vê, a gente tem os filhos. E isso é uma dificuldade, porque eles chegam, a gente ama eles, ama de paixão, mas a gente não tem, a gente não sabe como fazer, como educar, como de fato ajudar essa criança. E eu também fui em busca de ajuda para ver se eu queria ajudar essas crianças e não conseguia. Uhum. Uhum. Aí, eu me dei conta de uma coisa muito séria e muito importante, que antes de eu ajudar os meus filhos, Uhum. eu tinha que me realizar e eu mesma fazer aquilo que era importante para mim. Uhum. E eu mesma, Estela, ser exemplo para os meus filhos. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a me resgatar como pessoa, como ser humano, fazendo coisas simples, indo no cabeleireiro, fazendo aquelas coisas que me eram importantes, porque eu era uma super mãe. Eu vivia em cima dos meus filhos, querendo ajudar, e eu não estava ajudando, eu estava atrapalhando. Uhum. E tu se deu conta disso quando eles eram pequenos E eu me ainda? dei conta quando meus filhos tinham uns 8 anos, 8, 9 anos, eu comecei a sentir um pouco de dificuldade, eu não sabia mais o que fazer para Uhum. ajudá-los. Uhum. E aí, eu fui atrás de literatura, eu fui estudar, eu fui em busca de conhecimento sério, de Uhum. autoconhecimento. Uhum. E em toda essa minha busca, eu encontrei, eu tinha que me realizar primeiro, se eu quisesse educar bem meus filhos. Então, eu acho que isso foi a maior sacada da minha vida. Eu comecei a olhar para mim primeiro, fazer as coisas que eram importantes para mim, Uhum. fazer tudo aquilo que eu mais desejava, que eu mais gostava. E fui esquecendo um pouco daquelas crianças, obviamente que eu não posso deixar uma porta aberta, não posso deixar uma criança sair na rua com cuidados Ou óbvios. seja, tu não deixou de ser mãe, Eu não deixei de ser mãe. não deixou de cuidar dos filhos. Não, absolutamente. Mas eu comecei a olhar mais para dentro de mim, cuidar de mim. E, e foi tão interessante e responsabilizar meus filhos, Uhum. porque eu não responsabilizava. Então, comecei a ensinar eles a ir no mercado junto comigo, ver quanto custava cada produto. E eu comecei a jogar a responsabilidade para eles. Eles queriam me ajudar na cozinha, eu deixava eles me ajudar. Então, foi uma coisa muito bonita que aconteceu, porque eu me resgatei primeiro, fui em Uhum. busca de tudo que era importante para mim, e de repente eles começaram a me achar interessante, no mínimo. Eles também começaram a gostar daquilo que eu estava fazendo, eles também queriam fazer para eles as coisas, eles também. Então, foi é uma coisa muito bela. Então, eu acho que o primeiro passo que uma mãe tem que fazer é olhar para si mesma, se conhecer, ver o que é importante para si mesma e ir em busca disso primeiro. Uhum. E os filhos vêm junto com a gente, eles evoluem muito, eles são como esponjas, as crianças, exatamente. Uhum. E eles absorvem, eles veem que a gente está mais feliz, a gente está cuidando da gente, eles também querem cuidar deles, eles também querem ir em busca do que é importante para eles. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita de fato é a realização da gente como mãe. Tu acha, Lida, que para uma mãe
uma vez, né, não existiam cursos para a gente entender como funciona o nosso filho, né? Se você fosse hoje, naquela época, né, ter a cabeça que tu tem hoje, se você fosse ter filhos, tu faria, tu faria curso para entender melhor teus filhos? O que que tu faria? Sem dúvida, Estela. Eu acho que é fundamental a gente saber que aquela criança que está chegando, ela precisa ser educada. Nenhuma mãe não existe. As crianças nascem e a gente não sabe como fazer. Eu acho que a gente precisa, de verdade, se realizar. Eu fiz isso comigo, né? Uhum. E responsabilizar as crianças, eu acho que é fundamental. Acreditar neles, deixar eles fazer trabalho simples dentro de casa, saber quanto custa um sorvete e não mimar uma criança, porque uma criança mimada é uma criança frágil. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que tipo de filho que eu quero para mim, que tipo de filho, aquele filho que diz sim para mim e para todo mundo, ou aquela criança que eu vou observar, eu vou respeitar, eu vou ver qual é a habilidade dessa criança e tentar ajudar essa criança, tentar deixar ele ser aquilo que é a essência daquela criança, né? Então, é E- muito mas isso, simples. mas isso é um pouco difícil para quem é mãe, né, Leda, no início. No início, para mim, foi muito difícil isso, mas quando meus filhos tinham 8 anos, o mais novo tinha 8 anos, eu comecei a ver que eu ia entrar num problema muito grave, porque a gente quer ser muito autoritária com criança, quer que eles façam exatamente aquilo que a gente quer. E eu fui me dando conta que não é esse o ponto. O ponto é exatamente o contrário. Uhum. É a gente se realizar como mãe, como mulher, como pessoa e deixar que aquelas crianças também se mostrem como são e sejam aquilo que elas têm que ser, né? Uhum. Então, eu acho que foi muito importante eu ir em busca de autoconhecimento primeiro, porque eu queria levar meus filhos para psicólogos. E de verdade, quem foi fazer um percurso de autoconhecimento fui eu mesma. Nossa. Então, foi um percurso muito bonito, porque eu acabei me conhecendo profundamente, vendo as minhas qualidades, as minhas grandezas, as minhas dificuldades, aonde eu tinha que melhorar. E de fato tudo batia dentro de alguma coisa que se chamava realização pessoal. A minha alma estava chorando porque eu larguei tudo que eu fazia e eu fui cuidar dos meus filhos. E não é esse o caminho, nem é isso que os filhos da gente querem. Eles querem que uma mãe feliz, alegre, contente, bonita, É. arrumada. E então, depois que eu fiz esse trabalho, esse autoconhecimento, eu comecei a entender que eu era uma pessoa e que eu tinha que entender que aquelas crianças eram outras pessoas, cada uma com o seu jeito, cada uma com o seu modo. E eu acho que foi muito importante. E eu acho que se hoje tivesse algum curso, alguma coisa, eu tenho certeza que a grande maioria das mães, eu vejo hoje mães que falam comigo. Hoje eu sou uma empresária, cheguei até ao meu projeto maior de personalidade, que é ser empresária. Por quê? Porque eu comecei a me realizar com crianças pequenas ainda e devagarinho ir fazendo a minha história. Quanto mais eu fazia a minha história, mais dava certo, mais as crianças eram felizes, equilibradas, não me incomodavam, iam bem na escola. E antes disso eu tinha sérios problemas. Que problemas tu tinha? Porque As crianças, por às vezes exemplo, a gente te olhando hoje não acha que tu tem problema, né, Leda? eu tinha problema que criança não gostava de ir para a escola, óbvio, a gente não fazia lição de casa, coisas simples, mas que eram um problema. Uhum. E de verdade, não tem nada a ver. Se você deixa uma criança, se você respeita uma criança, ela vai por si fazer a lição. E se ela não fizer um dia a lição, a professora vai dar uma bronca dela lá na escola, que no outro dia ela vai querer fazer. Então eu era muito de cobrar, cobrar, cobrar. E não é assim que funciona. Então eu tive que encontrar uma outra pessoa dentro de mim e verificar que não estava certo isso. Quanto mais eu fazia isso, quanto mais eu me realizava, mais as crianças ficavam tranquilas. Então eu tive uma evidência muito grande de que a mãe tem que estar realizada. Não pode ser de outra forma. Então, quanto mais eu fazia aquilo que era importante para mim, mais as crianças ficavam bem em volta de mim, eles também iam fazer as coisas deles. É a Leda, ela
hoje já não é mais mãe porque os filhos já cresceram, né? É mãe ainda, né? Porque a gente nunca deixa de ser mãe, né? Não. Mas cumpriu o papel de mãe, ela já não precisa mais porque os filhos já cresceram, tem uma estrada linda, todos os filhos estão bem, né? Uhum. E sem dúvida nenhuma, se não tivesse feito esse percurso, eu acredito Nossa. que não, talvez não estariam Não. como poderiam estar hoje, né? Uhum. Mas a Leda hoje, ela exerce um outro tipo de maternidade, um tipo de maternidade muito bonito, que eu admiro muito. Eu admiro muito ela também por isso, que ela exerce uma maternidade psicológica. Ela é uma grande empresária e ela, na empresa dela, ela também exerce um tipo de maternidade. E que tipo de mãe tu é na tua empresa, Leda? Conta aí para nós. Então, Porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo acham que mãe é só aquela que educa um filho, que tem um filho. Mas nós podemos ter outros filhos, filhos de inteligência, né? verdade. Filhos de ação. Verdade. E isso de fato aconteceu. Eu me tornei uma empresária, fui fazer exatamente aquilo que era o meu dom, a minha capacidade. E dentro da empresa a gente forma jovens. Então é muito bonito você perceber essa diferenciação de cada pessoa, de cada ser humano, e perceber que para cada um existe um lugar dentro de uma empresa, que uma empresa tem tantos lugares para serem trabalhados, e esses jovens chegam para fazer faculdade. Próxima da minha empresa tem uma faculdade maravilhosa e a gente tem convênio com essa faculdade. Então, muitos jovens que chegam, eles passam pela Originale para trabalhar por essa minha empresa e ficam o tempo que é necessário. Muitos ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos, outros vão embora, outros se identificam com a empresa e ficam, mas são jovens também, né? E que a gente aprende a lidar com cada um e ver o que é o talento de cada um e colocar cada um no lugar certo. Então, eu acho que eu tenho filhos de inteligência, sim, como a Estela falou, muitos, e muitos que já passaram, e muitos que ainda vão passar, e muitos que ficaram e que vão ficar porque se identificam. E muitos que vão vir também. E muitos que vão vir ainda. Então, eu acho que a vida é bela, é maravilhosa, mas a gente tem que se respeitar, tem que se realizar, que daí, a partir disso, como mãe, ou como empresária, ou como pessoa, a gente consegue também ter outras pessoas em volta da gente com prazer e com alegria, né? Leda, eu queria te fazer uma pergunta. Esse mesmo princípio que tu utilizou para os teus filhos, né, para educar os teus 3 filhos, tu utiliza esse mesmo princípio na tua empresa? É o mesmo princípio que funciona? Como é que é? Sim, é o mesmo princípio, porque são jovens e os jovens, a gente tem que ter um... O jovem chega para trabalhar, mas na verdade, muitas vezes ele não sabe fazer nada, né? Então, a gente também não sabe o que o jovem vai fazer, o que ele gosta, o que é importante para ele. Aí a gente começa fazendo ele fazer alguma coisa e ele vai vendo se dá certo, se funciona. E muitas vezes tem que trocar e muitas vezes dá certo. Enfim, o jovem vai se adaptando àquilo que é importante para ele. Eu tenho essa mesma lógica e eu acho que eu aprendi muito com aquela lógica de querer impor, porque aquela lógica a gente não chega em lugar nenhum. Mas a gente chega muito longe com uma lógica de respeito, de fazer aquilo, de ajudar a pessoa a fazer aquilo que é dela, que é o talento dela, né? Porque a gente não inventa uma pessoa, a pessoa já vem pronta da vida, né? Eu não posso obrigar uma pessoa a ser aquilo que ela não é. Então, isso é com filho, isso é com colaborador. A gente tem que, de fato, descobrir o que tem dentro daquela criança, dentro daquele jovem, e tentar ajudar ele a ser feliz dentro daquilo que a natureza já deu para ele. A gente só tem que descobrir, não tem que fazer nada pelo jovem. Então, é muito belo. E colocando ele num trabalho de uma empresa, onde tem tantas coisas para serem feitas, a gente vai descobrindo qual é o melhor lugar para aquele jovem. E aí ele não me incomoda, ele faz direito ao serviço dele. Agora, se ele não está no local adequado, ele não vai fazer um trabalho nem bom para ele, nem bom para a empresa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas esse outro ponto também de você se cultivar, se autocultivar, esse também acho que é um princípio que eu vejo, porque eu te conheço, né? De se cultivar, porque se você, como empresária,
mãe de inteligência de tantos outros jovens agora, né? Uhum. Se você não cuida de você, você também vai ter dificuldade de prestar atenção. Sim, sim, verdade. Isso é fundamental. Eu acho que primeiro a gente tem que estar bem. Se eu quiser ajudar alguém, primeiro eu tenho que estar bem, eu tenho que estar suprida, eu tenho que estar tranquila, senão eu não vou conseguir ajudar uma outra pessoa, né? Então isso vale desde quando eu tinha meus filhos pequenos. Eu queria ajudá-los, mas eu não estava provendo a mim mesma dessa tranquilidade, porque a gente só tem paz depois que a gente realiza aquilo que é importante pra gente. Uhum. Se a gente não faz isso, a gente não tem paz. Não é tendo filho, né, Leda? Não. Porque os filhos não é que dão paz. Não, os filhos têm que ser uma alegria, tem que ser um desejo. E eu tive meus filhos por alegria. Eu desejei ter meus filhos. Porém, depois que eu tive, eu fiz um pouco de confusão, como eu acho que todas as mães fazem. A gente quer ajudar, quer dar demais e não é por aí. A gente tem que primeiro começar pela gente. A gente tem que se alimentar para depois alimentar. Tá bem, tá feliz, tá inteira, para depois também poder ajudar os outros. Senão não tem como é que eu vou emprestar um dinheiro para alguém se eu não tenho dinheiro. É. Tem uma coisa simples assim, né? Uhum. Então eu acho que primeiro o bem-estar, a tranquilidade que a gente vai passar para uma criança tem que estar dentro de mim. Senão eu não vou conseguir passar. Leda, eu queria te agradecer imensamente esse papo que a gente teve, que para mim foi muito interessante. Acredito que muitas mães que estão nos vendo aqui, foi uma super aula com uma pessoa maravilhosa que você é, né? Você é uma pessoa maravilhosa e te agradeço imensamente. Se você quiser Foi dar um tchau. um super prazer e eu acho que quero deixar essa importante colocação de que, primeiro, faça aquilo que é importante para você, mãe, para você, pessoa, para você, mulher, e depois você vai poder ajudar os teus filhos, o teu marido, a tua família, quem quer que você queira, quem quer que você ame, mas primeiro tem que fazer o bem-estar para você. Muito obrigada. Obrigada, Esther. Um grande abraço e nós nos vemos amanhã aqui neste mesmo canal. Deixa eu dar um abraço para a Leda.